Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a esse canal, meu canal do YouTube, do Instituto Zen, onde a gente abrange diversos assuntos e principalmente assuntos de espiritualidade com o grupo de estudos que nós estamos tendo, que é o grupo de estudos Missionários da Luz. E hoje nós estamos estudando a terceira obra de André Luiz, que é o livro Missionários da Luz. Já estudamos o livro Nosso Lar, já estudamos também o livro Os Mensageiros e agora estamos na terceira obra de estudos dos livros de Chico Xavier, psicografados por Chico Xavier e ditados pelo espírito de André Luiz. Vamos estudar todas as 13 obras nesses encontros. E esses encontros acontecem todas as terças-feiras, às 19h30. E você é meu convidado para estudar junto conosco. Então, se você já perdeu alguma aula e se você quer recuperar os livros que não foram lidos, que já foram lidos e que você não conseguiu acompanhar os nossos encontros, todos eles estão gravados aqui no canal do YouTube. E você pode escutar os vídeos, assistir os vídeos, escutar os áudios, como for melhor para você, a partir do nosso canal. Então se inscreve no nosso canal e para você que está aqui toda semana, deixa o seu like aqui para que a gente consiga impulsionar ainda mais essa página e ela possa chegar a ainda mais pessoas com esse assunto da espiritualidade e de reforma interior. Trazemos sempre uma abordagem diferente, nos nossos encontros, onde a gente traz a leitura do livro e depois a gente faz uma pequena interpretação, um ponto de vista muito particular meu a respeito da espiritualidade e também para a nossa reforma interior. Porque não adianta só a gente ter todo o conhecimento da espiritualidade se nós também não praticarmos esse processo de nós nos melhorarmos como ser humano a partir da nossa caminhada aqui na Terra. Então o objetivo principal não é somente viver a espiritualidade, mas viver a espiritualidade e progredindo com isso tudo, Que o objetivo principal é realmente a nossa reforma interior e nos tornarmos seres humanos melhores. Então, como em todo encontro, toda terça-feira, eu faço uma breve meditação, um breve instante, para que a gente consiga entrar nessa egrégora de luz, entre nesse processo de estudo, para que a gente consiga sintonizar melhor todo esse conhecimento que nós estamos abordando aqui. Então, procure um lugar tranquilo aí na sua casa, E para que a gente consiga fazer esse estudo. E para esse primeiro momento, para a gente fazer esse momento de meditação, eu peço que você deixe de lado o que você está fazendo, para que você então pegue uma cadeira, sente no sofá ou propriamente aí na cama da sua casa. Procure um lugar confortável onde você possa fechar os seus olhos e respirar por um instante. Então, sente nesse lugar, feche os seus olhos, inspire bem fundo. Entre na vibração da música. Inspira e expira várias vezes, tranquilizando a sua mente. Se conectando com esse momento. Esqueça por um instante todos os pesos do seu dia. Inspira, solta, tranquiliza. Vai serenando a tua mente. Entrando na vibração. E percebendo que esse é o seu momento. É o momento que você dedica a você todas as terças-feiras nesse horário.
É um momento que você desliga de tudo e você se conecta com esse estudo, com essa vibração. E vai sentindo essa energia, essa vibração, se conectando também com a espiritualidade de luz que está aí ao redor de você, ao seu mentor, aos amigos espirituais, aos benfeitores espirituais que estão aí na sua casa para lhe proporcionar um momento de conforto, de tranquilidade, de paz, de cura. E eleva o teu padrão vibratório para junto da espiritualidade, trazendo pensamentos positivos, e nesse sentimento traga o sentimento da gratidão, a gratidão por você ter esse momento, a gratidão por você estar aqui. Agradeça a Deus pela vida, pela oportunidade da renovação. Por você ter a sua família que você tem hoje, vivendo os desafios que precisa viver para aperfeiçoamento da tua alma, do teu espírito, percebendo cada ponto da tua vida como fazendo-se necessários para a tua evolução, para o teu aprendizado como pessoa e como espírito. Tenha consciência de que nós não estamos aqui para sofrer. Muito pelo contrário, estamos aqui na busca da nossa felicidade, na busca da nossa iluminação. Como um processo de cura da nossa alma, como um processo de cura do nosso espírito. E nós viemos curar a nossa alma, viemos curar o nosso espírito de todas as mazelas do passado, de todas as dores do passado, para que aí sim definitivamente a gente possa ser livre e viver a espiritualidade dentro de nós. Agradecemos por esse dia, por esse momento, por essa vibração, por esse sentimento de paz que nos invade nesse instante. Gratidão, gratidão, gratidão. Então inspira bem fundo e solta, e lentamente vai abrindo os teus olhos, se conectando com aqui e agora, com esse momento, com essa aula, com esse estudo. E hoje nós vamos entrar então no capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Bem dentro, Missionários da Luz traz esse assunto bem dentro do que é a espiritualidade, do que é a mediunidade.
e nos traz ensinamentos muito valorosos a respeito de tudo isso que André Luiz nos traz, né? É muito enriquecedor para todos nós, todo esse contexto e todo esse assunto que André nos traz, né? Então, semana passada vimos o capítulo 2 sobre a epífise, né? Sobre a importância da epífise, né? Qual é verdadeiramente a importância que a epífise tem na nossa vida, dentro dos processos mediúnicos. E hoje, então, nós vamos entrar no desenvolvimento mediúnico. Deixa eu só baixar a música aqui um pouquinho para não nos atrapalhar. Então, vamos lá. Desenvolvimento mediúnico, capítulo 3. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender e construía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardarei as instruções com interesse. No instante indicado, comparecerei ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se deles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Neste sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia o outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acreditava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? E certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de espectadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a execução dos que provocam o ingresso no reino invisível
é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho mergulhado em fundo silêncio. Oferecendo-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas das vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significa aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões do mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os nossos olhos a espiroqueta de Chaudin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes de larvas simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, através das experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida e, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia.
Observe este amigo, disse-me, com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação em vão. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo, e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-iam talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombro potencial de destruição. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro.
Temos aqui uma pobre amiga desviada dos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas da esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária e não me enganava porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Não, André, tenhamos calma. Alexandre acentuou. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante.
executando-se, porém, carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã, e as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. E assim nós temos a leitura desse capítulo de hoje, que tem muita coisa para comentar. Eu fiz questão de ler ele todo para eu não perder a minha linha de raciocínio e trazer toda essa explicação desse capítulo para hoje, né? Então nós temos esse desenvolvimento mediúnico, né? Começando pela reflexão de que esses irmãos que ali foram relatados por André Luiz buscavam então esse desenvolvimento por parte da mediunidade. Então um era psicógrafo, tinha a predestinação para a psicografia, o outro para a incorporação, né? E assim vai, né? Desenvolvendo, né, esse mecanismo da mediunidade. Um tinha essa questão da parte sexual muito forte, o outro por parte do alcoolismo e a outra senhora por parte da má alimentação, que fazia com que ela entrasse nos excessos e assim a espiritualidade via nela, né, em todos os três, na verdade, verdadeiros problemas. Onde é o X da questão toda, né, nesse capítulo que a gente leu hoje? Que a questão mediúnica, para um desenvolvimento mediúnico, claro, né, a espiritualidade ela sempre ali, como o Alexandre colocou no final, a espiritualidade ela sempre vai estar, de uma certa maneira, ajudando a gente no processo de evolução, né? Então vai sempre estar auxiliando a gente para que a gente consiga realmente entrar nesse mecanismo da mediunidade, trabalhar a mediunidade e nos desenvolvermos dentro desses mecanismos, mesmo que nós estejamos cheios de problemas, assim como essas pessoas também estavam. Mas qual é o papel disso tudo, né? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? Nos melhorarmos cada vez mais como seres humanos. Então hoje, e isso é um aspecto muito interessante, né, colocado por André Luiz, o que acontece hoje em muitas casas, né, sejam casas de umbanda, sejam casas espíritas, muitas das vezes as pessoas chegam para fazer um desenvolvimento mediúnico, mas elas não querem trabalhar uma reforma interior, elas não querem se conhecer como pessoas, elas não querem perceber quais são todas as mazelas dentro delas que precisam ser melhoradas e precisam ser vistas. Elas querem simplesmente a fenomenologia, elas querem a manifestação do espírito, né? Então, quando a gente fala fenomenologia, é a manifestação da espiritualidade, né? A manifestação dos espíritos sobre nós pelos mecanismos da mediunidade. Então, seja você um médium de incorporação, um médium de psicografia, um médium de psicofonia, tanto faz, qualquer tipo de médium, né? O que precisa se levar sempre em conta é como você está fazendo a tua reforma, né? Qual é o conhecimento que você está trazendo para que a espiritualidade possa atuar ainda mais e melhor com você, né? Então, todos somos médiums, e isso está claro, né? Então, a espiritualidade, ela coloca isso para nós, que nós todos somos médiums, né? Não existe um médium maior e o outro menor, um médium que recebe entidades melhores, outros menores. Tudo é em prol, digamos assim, tudo gira em torno da tua reforma. Tudo gira em torno do aspecto de como você, hoje, como um espírito encarnado, está levando a sua vida, né? Então, à medida que, digamos assim, eu vou crescendo espiritualmente, eu vou agregando o quê, né? Então, tipo assim, quando eu entrei na casa espírita, eu não sabia nada, né? Então, essa semana a gente estava indo para Blumenau e quando nós passamos em Pomerode, eu sou de Pomerode, na cidade aqui do lado,
E quando nós passamos em Pomerode, eu comentei que eu tinha vontade de voltar para uma casa que fosse uma casa kardecista de mesa branca, porque foi onde eu comecei, né? Numa casa de mesa branca, numa casa espírita de mesa branca. E o trabalho na casa de mesa branca é um trabalho muito bonito, é um trabalho... a casa que eu participava no começo era uma casa simples, né? Um grupo pequeno, né? As pessoas que frequentavam, por fato de Pomerode ser uma cidade pequena, de 27 mil habitantes, e de ser praticamente 100% de, digamos assim, descendência europeia, então tinham poucos adeptos à questão do espiritismo na época, né? Isso há 20 anos atrás. E quando eu entrei para a casa espírita foi muito mágico, porque eu não tinha conhecimento algum a respeito de espiritualidade, eu não sabia nada sobre espiritualidade. E logo de começo na casa tinham as palestras e tinha um estudo, né? Então a gente tinha o estudo do livro dos médiuns, né? Então os médiuns que começavam a trabalhar na casa, a gente tinha todo esse estudo do livro dos médiuns. E aí depois eu acabei saindo dessa casa e fui para outra, vim aqui para Jaraguá. Vim trabalhar em outra casa aqui em Jaraguá. E a nossa prioridade sempre foi o estudo, né? Ter o entendimento. E eu achava interessante porque as turmas começavam muito grandes, né? E isso depois eu comecei a dar aula, né? Dentro dessa casa. E eu vi as turmas começarem grandes, então eu dava aula de mediunidade nível 1, né? Então a base da mediunidade, o conhecimento da mediunidade. E que trazia todos os aspectos de colônias espirituais, o que nós somos, quem é Deus, né? O primeiro passo do estudo espírita, né? E as turmas começavam, então, né? Aí todos gostariam de ser médiums, queriam trabalhar com voluntários na casa, queriam desenvolver a mediunidade e tudo mais. E as turmas começavam... eu me lembro que eu tive uma das maiores turmas daquela casa, e foi uma turma de 80 alunos. E dar aula para essa turma foi muito significativo para mim, porque eu via 80 personalidades diferentes na minha frente. E foi ali que começou, né, todo esse movimento de perceber melhor as pessoas. Então, 80 cabeças diferentes, olhando diferentes para um assunto, né? Então, 80 pessoas, quando você falava Deus, 80 pessoas que pensavam diferentes de Deus. Quando você falava espírito, quando você falava incorporação, 80 pessoas que pensavam diferentes a respeito da incorporação. Enfim, o que acontecia? À medida que o tempo ia passando, essas pessoas elas vinham com tanta voracidade, né, com tanta sede para esse conhecimento, e o estudo, eu tinha feito uma grade nova para aquela casa, que o estudo ele deveria ser mais extensivo, né? Extensivo, não intensivo, extensivo. Então ele tinha que demorar mais tempo e mais devagar nas coisas, não ser tão rápido. Então nós estudávamos nível 1 em 6 meses, nível 2 em 6 meses, nível 3 em 6 meses. Então em 1 ano e meio era só estudo para depois entrar nas práticas propriamente mediúnicas dentro de uma terapia ou coisa e tal. E o que acontecia? Dentro dessas 80 pessoas que começavam, em pouco mais de 3 meses, 4 meses talvez, 30 a 40% daquela turma desistia. Por que desistia? Né? Por que não continuava? Porque elas vinham em busca de algo muito momentâneo. Elas achavam que elas entrando para uma casa, elas poderiam já, digamos assim, começarem os processos de incorporação,
começarem os processos dos fenômenos da mediunidade em si, digamos assim, né, como a psicografia, a incorporação, psicofonia e tantos outros mecanismos de mediunidade que nós temos. E o que elas encontravam nesse nível 1? O olhar para si, né? O olhar para dentro de si, que é o que acontece aqui com esses estudos, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp que vocês estão, que nesse grupo de WhatsApp, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Nesse grupo de WhatsApp que vocês estão, e se vocês olharem bem direitinho, nós temos nesse grupo nada mais, nada menos do que 65 participantes. Estão vendo? 65 participantes. Quantas pessoas estão aqui assistindo as aulas? Geralmente 19, 20 e tudo mais. Ah, Dimas, mas a gente assiste depois. Ótimo, que bom, né? Mas o que eu quero dizer que muitos desses participantes que estão ali, né, não levam, às vezes, o estudo tão a sério como deveriam levar. Por quê? Porque todos os estudos que a gente traz, né, que a espiritualidade traz esse olhar para dentro de nós, esse olhar da reforma. E olhar para dentro de nós é sempre muito doído, né? Então, quando você quer, por exemplo, assim, vai comprar um carro ou uma casa, né? Um carro, quando você vai numa loja, você vai comprar um carro. O que você vai fazer primeiro? Você vai olhar o carro, você vai ver o interior do carro, você vai ver se o carro está bom, se o carro está inteiro, ou se for uma casa usada, você vai lá visitar a casa, você vai ver o interior da casa, você vai ver se a casa está pronta para ser habitada, né? Você não vai fazer isso? A espiritualidade faz com nós a mesma coisa. Ela primeiro vai verificar o nosso vaso. Vaso, diga-se nós. Então ela vai verificar esse vaso. Ela vai verificar se esse vaso está pronto para receber a espiritualidade, para receber, digamos assim, esse processo mediúnico, esse desenvolvimento mediúnico. Por nossa, digamos assim, por nossa sorte e por Deus ser tão misericordioso conosco, né? Ele nos concede de que sempre tenhamos oportunidades da renovação. Então a espiritualidade ela não desiste tão fácil de nós. Ela insiste, ela vai insistindo para que a gente consiga arrumar esse vaso, consiga limpar esse vaso, para que a espiritualidade possa atuar. Então, quando você começa um estudo e você continua um estudo, por mais difícil que ele possa ser, por mais chato às vezes que ele possa ser, no final você vai ter as tuas recompensas, né? Então, no final você vai ter todo o processo. Por quê? Porque à medida que você for passando, a espiritualidade vai te lapidando e automaticamente o desenvolvimento mediúnico se torna muito mais forte. Desses médiums que começaram comigo lá no começo do nível 1, que terminaram comigo no nível 3 lá atrás, se tornaram excelentes médiums. Por quê? Porque em 1 ano e meio eles começaram a fazer uma reforma. Começaram a perceber movimentos internos que precisavam ser melhorados. Então, tipo assim, quando você se propõe a estudar mediunidade, não é só para você conhecer os fenômenos, não é só para você conhecer como a espiritualidade age no outro plano, mas é para você perceber nas entrelinhas quais são todos os processos que eu preciso arrumar em mim. Missionários da Luz traz muito isso nesse livro. Ele traz um verdadeiro olhar para o médium de como ele precisa se perceber. No próximo capítulo, a gente vai entrar nas questões do vampirismo. E ali, nesse capítulo que nós passamos hoje, ele já dá um toque nas questões do vampirismo, né? Então, quais são as energias, né, que nós estamos hoje nos correlacionando? Quais são as energias que nos sugam? Quais são as entidades que hoje se conectam na gente para sugar a nossa força? Né? Que são os verdadeiros vampiros. Existe vampiros? Mas existe vampiros, né? No plano espiritual, que interferem muito na nossa vida e que atrapalham um monte. Mas quem dá abertura para eles, Dimas, somos nós. Né? Isso é um assunto para a próxima aula, porque tem bastante para falar sobre o vampirismo.
Mas hoje, principalmente, você quer se tornar um médium de alta potencialidade? Você quer se tornar um médium onde a espiritualidade possa se comunicar com você? Se você é um médium de clarividência, se você é um médico de psicofonia, você é um médium de incorporação ou um médium de psicografia, diferente da faculdade que você tem, então você precisa começar a perceber que você precisa começar a limpar esse vaso para que a espiritualidade possa vir utilizar de você, trabalhar com você de uma maneira mais tranquila, mais abrangente. Quanto mais o vaso estiver limpo, maior é a comunicação. Quanto mais esse vaso estiver lapidado, mais ele vai brilhar. Entenderam? Né? Então, perceber que nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Então, por exemplo, quando eu estava à frente da casa espírita, eu falava para os médiuns, não basta só vocês saírem de casa e virem para cá e aqui vocês dentro da casa serem bonzinhos para as pessoas. Vocês serem anjinhos, né? Com auréolas na cabeça e aqui vocês se tornarem as pessoas mais santas e puras, digamos assim. Sendo que lá fora vocês fazem tudo errado. Então não adianta. Né? Então eu preciso ter a minha parcela de mudança. Eu preciso mudar. Que a espiritualidade ela não está aqui para todo momento ficar limpando vocês antes do trabalho. Ela quer que vocês cheguem aqui limpos, que vocês cheguem aqui prontos para o trabalho. Para que quando vocês se apresentam para o trabalho, eles simplesmente possam chegar, se aproximar e fazer o trabalho acontecer. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parcela. Então a gente quer a cura, como por exemplo, a gente busca a cura. Que cura, Dimas? Cura das nossas mazelas, seja qual for. A gente quer a cura, mas o que você está fazendo para encontrar essa cura? O que você está fazendo para você limpar esse vaso que está sujo? O que você está fazendo para que a espiritualidade possa se aproximar e trazer esse aspecto de iluminação para você? Então, se você vem acompanhando assiduamente as nossas aulas, perceba que você está dentro de um processo de reforma. E você já deve ter percebido que muitas coisas que eu possa ter falado, isso lá, né, nós estamos desde fevereiro juntos, né, hoje nós já estamos praticamente final de agosto. Então, desde fevereiro até agora, olha quanta coisa já foi falada para você. Quantas coisas já entraram nos teus ouvidos? Né? Quantas coisas foram acrescentadas para a tua história e que fizeram você olhar diferente para alguns aspectos. E assim vai ser até o final de todos os livros de André Luiz. Né? Para mim, André Luiz, na questão de espiritualidade, de entendimento de espiritualidade, de trabalhar com a espiritualidade, de perceber a espiritualidade e fazer com que eu estivesse aberto para esse processo, foi a melhor escola da minha vida. Foi a melhor. Trazer todo esse conhecimento, né? Eu buscar esse conhecimento, trazer esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento fizesse parte da minha vida, vocês não têm ideia da transformação, do olhar diferente para a espiritualidade. Hoje eu sou muito grato por ter toda essa espiritualidade ao meu redor. Muito grato por receber puxões de orelhas deles. Sim, eu recebo puxão de orelha porque eu não sou perfeito. Eu erro, eu caio. Assim como todos nós. A gente erra, a gente cai. A gente recebe puxão de orelha deles, né? Mas perceber que estamos aqui para aprender. Né? E que toda crítica que surge, ela sempre vem muito construtiva, né, por parte. Edna, você fala de escutar a espiritualidade, como a espiritualidade fala contigo? Às vezes por outras pessoas. Quando você está aberto, lembra que eu falei para vocês? A espiritualidade ela tem vários meios de comunicar com você. Seja através da internet, seja através de um livro, seja através de uma outra pessoa. Ela tem vários meios de comunicar com você. Quando você está aberto para escutar. Quando você percebe os pequenos detalhes que estão ao teu redor. Então,
Trabalhe essa sua perceptividade. Esteja perceptivo às coisas que estão ao teu redor. Se eu tenho essa vida desregrada, tanto nas questões da sexualidade, alimentação, bebida, se isso está desregrado, o que eu preciso fazer para mudar isso? Quais são pontos que eu preciso fazer? Ai, Dimas, eu não consigo. Consegue. Busque ajuda. Muitas das vezes sozinhos a gente não consegue sair de dentro de um poço. Às vezes a gente precisa que alguém jogue a corda para que a gente consiga subir. Então, peça ajuda, se for necessário. Peça ajuda. Trabalhe a sua humildade. Não seja orgulhoso de que você vai dar conta de tudo sozinho. Tenha a humildade de pedir ajuda. Tenha a humildade de dizer quando você não está bem. Isso não é ponto de fraqueza. Isso não quer dizer que você é uma pessoa fraca. Não, isso é um sinal de respeito para com você mesmo. De perceber que em determinados momentos nós não estamos bem. E que a gente precisa de auxílio. E quantas vezes a gente esquece da gente mesmo, né? Esquece que a gente precisa de ajuda, esquece de nós como pessoas que suportam várias coisas durante o nosso dia a dia. Mas qual é o momento que você tira para você? Né? Então, quais são os momentos que você olha para dentro de você e que você para tudo que você está fazendo para perceber a você mesmo? As aulas, os encontros são extremamente importantes nesse sentido, porque você começa a trazer esse aspecto, né, para dentro. Então você para aquilo tudo que você está fazendo e começa a olhar para dentro de você e perceber os pontos que precisam ser trabalhados. Então, às vezes, uma viagem é importante, né? Às vezes você fazer coisas que você gosta, né? Um retiro, uma terapia. Então você pode achar vários pontos que você pode trazer para você. Tem pessoas que vêm fazer terapia uma vez por semana, que é o momento delas. Elas tiram esse momento para elas. Não, esse é o meu momento. Eu vou viver agora o que eu preciso. Esse é meu momento. Então toda semana ela tira esse tempo para ela. De olhar para dentro, se cuidar. Né? Então, perceber quais são os pontos que precisam ser trabalhados lá dentro e quais são os movimentos que eu preciso fazer para me auxiliar nesse processo. Então, resumindo a aula de hoje, para que a gente se torne um médium bom, né? Para que a gente tenha o desenvolvimento da mediunidade, para que a mediunidade se desenvolva em nosso ser, o que precisa acontecer? Nós nos melhorarmos como pessoas, como seres vivos, como espíritos encarnados em busca de um aprimoramento espiritual. Né? Então, é isso que precisa acontecer. Quanto mais eu trouxer conhecimento, quanto mais eu fizer essa busca, quanto mais eu me melhorar como pessoa, mais a espiritualidade vai ter contato contigo, mais a espiritualidade vai ter essa fluidez de comunicação, mais as coisas vão acontecer. Quanto mais na sombra eu tiver, quanto mais sujo eu tiver, mais vibrações negativas eu vou buscando e mais energias negativas vão se apoderando ao meu redor e me empurrando cada vez mais para baixo. Tudo é vibração. Atraímos aquilo que queremos. Fato. Se queremos energia negativa, vamos atrair energia negativa. Se queremos energia positiva e mudarmos a nossa vibração, a gente vai atrair energia positiva e pessoas, digamos assim, espíritos que estejam dentro dessa vibração também. Resumindo, tudo depende de nós. A espiritualidade ajuda, nunca nos abandona, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Tá bom, gente? Agradeço a vocês por essa aula, agradeço a vocês por esse encontro de hoje. Espero que tenha clareado muitas coisas na cabecinha de vocês,
né? Quanto a essa questão da fenomenologia, quanto a essas questões de espiritualidade, né? Então a gente começa a perceber um pouquinho melhor o universo espiritual ao nosso redor, né? Por exemplo, as pessoas que estão dentro de uma casa, as pessoas que recebem entidade, as pessoas que falam coisas para você. Percebe muito isso, né? Perceba muito, né? Então perceba como é a vida dessa pessoa para ela estar recebendo uma entidade com um poder, digamos assim, de influenciar nas tuas escolhas, né? Independente de quem for. Né? Como é a vida dessa pessoa? Né? Então, abre os olhos. Né? Abre os olhos, porque não é simplesmente, digamos, vir uma comunicação e a gente olhar, nossa, que lindo e tudo mais e tal e tal. Mas e como é essa pessoa que recebeu essa comunicação? Que tipo de espiritualidade pode ter se aproximado dessa pessoa? Então a gente precisa ficar antenado. Né? De charlatões no mundo estamos cheios. De pessoas dizendo que incorporam Madre Teresa de Calcutá, está cheio. Mas e como é a vida dessa pessoa? Qual é a conduta dessa pessoa? Como essa pessoa é, né? Na vida. E a gente precisa trazer muito esse aspecto, né? De como era essa espiritualidade. Ah, se é um preto velho, o que é um preto velho? Se não uma pessoa vivida e com um amor imenso no coração. Uma pessoa sábia, que viveu muitas coisas e que tem um amor imenso no coração. E como é a pessoa que recebe o preto velho? Que maltrata os animais? Que briga em casa com os filhos? Que tem uma vida desregrada? Que fuma, que bebe? Que tem uma vida exagerada? E aí você começa a fazer os links, né? Tá, peraí. Mas recebe um espírito tão sábio e não faz um trabalho? Não muda como pessoa? Não somos santos. Mas o que essa pessoa faz para melhorar? Pensem. Não é para acreditar em tudo que está na frente de vocês. A gente também precisa começar a ter um olhar um pouquinho mais apurado sobre isso. Né? Sobre essas questões de mediunidade e fenomenologia também. Entender que, para que um processo mediúnico aconteça, eu preciso ter uma conduta de reforma interior. Então, quanto mais eu trabalhar isso, mais nítida é a comunicação, mais limpa é a comunicação e mais clara é a espiritualidade que está ali trabalhando. Olhem isso, percebam isso. Tá bom, gente? Gratidão pela aula de hoje, fico muito feliz pelo nosso encontro. E nos vemos então na próxima terça-feira com o capítulo número 4. E o capítulo número 4 nós vamos falar sobre vampirismo. Tá bom? Muito obrigado. Uma ótima semana para todos nós e que possamos fazer essa semana diferente, né? Com cada dia diferente na nossa trajetória. Até mais.